Deus tratava o adultério e como Deus irá tratar no dia do juízo final. Então, isso é algo muito importante, meus amados irmãos, para você entender. Porque aquele que morre no adultério não tem salvação para ele. Aquele que morreu no adultério não tem salvação. Morreu no pecado, vai direto para o inferno. A Bíblia nos diz. A Bíblia diz mais, a Bíblia já nos dá parâmetro. Ela diz, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós temos que entender que ela mesma já dá parâmetro para nós. Vamos ver como que Deus tratava o adultério antigamente. Olha só. Sentença de morte. Como era tratado o adultério e como será tratado no dia do juízo. Sentença de morte. Deus mandou com que matasse apedrejado aqueles que adulteram. Ele deu a ordem, não adulterarás. Então chegou agora em Levíticos, versículo de número 20 aos 10, também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então veja que era uma ordem. Era uma ordem. Foi uma ordem de Deus. Estamos na lei. Então nós estamos agora no tempo da lei, uma ordem dada de Deus, porque Deus repudiava adultério. Adultério era sentença de morte. Adultério era cadeira elétrica, que nem tinha nos Estados Unidos. Injeção letal. Penitência de morte. Deus tratava o adultério dessa maneira. Os dois morriam apedrejados. Por quê? Porque adulterou. Então é algo muito sério. Algo muito sério que eu vou mostrar para vocês que ficou mais sério ainda. Ó. Porque agora, no nosso tempo, agora Jesus ele dá tempo para se arrepender. Por isso que Jesus Cristo ele é maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro, é o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Yeshua HaMashiach, o grande eu sou. Olha só, se você adulterou hoje, se você pecou, se você está em pecado, se você cometeu adultério, Jesus Cristo ainda dá tempo de tu se arrepender e não pecar mais. Mas as pessoas insistem em continuar adulterando. As pessoas insistem em continuar pecando. As pessoas insistem em continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, o mesmo Deus que dava sentença de morte, ele vai dar a sentença no dia do juízo final, condenando aquelas pessoas que morreram em ato de adultério, em ato de fornicação. Olha só o que disse Jesus, olha. João, capítulo 8, versículo de número 11. E a ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Veja que Jesus ele não condena ainda o adultério, mas ele quer que a gente saia do adultério e não faça mais. Então, ele não está condenando ainda. Dá tempo de tu se arrepender, dá tempo de tu parar, dá tempo de tu voltar com a tua esposa, dá tempo de tu reconciliar, de tu lutar pelo teu casamento. Porque olha só, meus amados irmãos. Porque olha só, meus amados irmãos, olha, em 1 Coríntios, versículo 6, o que vai dizer, ó? Não erreis, está dizendo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está dizendo aqui na lista daqueles que não vão herdar, tem uma lista. A Bíblia deu uma lista para mim, a Bíblia deu uma lista para ti, dizendo aqueles que não vão herdar o reino dos céus. Quem que não vai herdar está aqui também, ó, está na lista. Então a gente não pode deixar de pregar. Se a pessoa morreu no adultério, se a pessoa está no adultério, você pode continuar no adultério ou você pode se arrepender. Mas uma das coisas que você não pode fazer é entrar no reino dos céus. Porque isso é um dos requisitos básicos. Para você entrar numa empresa, você tem requisitos. Tem empresa que só contrata quem fala inglês. Tem empresa que só contrata quem fala 2 línguas. Tem empresa que só contrata pessoas. Então, para entrar lá naquela empresa, você tem que conhecer da internet. Você tem que saber. Então, por que para o homem é bom esse julgamento e a gente vê para Deus que não é? Então, nós temos que analisar, meus amados irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo. Nós temos que se livrar, em nome do Senhor Jesus, deste pecado do adultério. Se livre, saia do adultério, pare de você que está em fornicação, em adultério, segundo casamento, ore para Deus te mostrar uma saída, para Deus te dar uma solução, em nome do Senhor Jesus. Não é Deus que tem que se adaptar à tua vida. Sim, você tem que se adaptar à sua vida a Deus, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que eu amo, que eu adoro, mas eu tenho que falar a verdade de Deus. Adoro não que eu só adoro Deus. Tem pessoas que eu amo, mas a gente tem que falar a verdade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vou estar passando para vocês aqui então, meus amados irmãos, olha, qual que são as relações ilícitas que Deus não se agrada? Quais são as relações ilícitas que Deus não se agrada? Irmãos, para analisar. Agora nós vamos entrar numa parte profunda também. Olha só. Fornicação, prostituição. Olha só a fornicação e a prostituição, ó, que temos que fugir dela. 1 Coríntios 7, do 8 ao 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Olha só, Paulo está pregando para a viúva, não é para a mulher que é divorciada. Para a divorciada, ele falou, se volta com teu marido. Ele está pregando para o solteiro e para a viúva, ó. Que lhe seja bom ficarem só como eu, mas se não podem conter-se, casa-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Quantas igrejas liberando aí o namoro, beijo na boca, abraço, quantos lugares liberando aí pessoas amigadas,
amaziadas, vivendo fora, sem casar, só morando junto. E a Bíblia está dizendo aqui que tem que casar porque não pode se abrasar. Pastor, mas eu não me deito com ela. Eu não estou me deitando com ela. Casa logo. Casa logo. Casa logo, porque eu tenho certeza que morando junto, ou namorando, ou vivendo junto com aquela pessoa, o namoro cristão não existe, é noivado, é com compromisso. Não existe namoro cristão, é compromisso. Então, se você tem um noivado, você está com compromisso com aquela pessoa. No mesmo momento que tu entrar para o mesmo teto, o diabo vai se infiltrar para que venha vocês cair. Então, vocês têm que casar para que não venha... Só que você tem que parar para pensar uma coisa. Muitas pessoas estão casando na carne. Pensando na carne e lembrando que esse estudo está te dizendo os perigos, as armadilhas de Satanás. Então, pessoas que casam com pessoas que não são crentes, julgo desigual, pessoas que casam com pessoas fora do tempo, que não é aquela pessoa, pessoas que praticam sexo antes do casamento, depois não querem mais casar, ficam postergando o casamento. Isso aí Deus não se agrada. Então nós temos que entender que essa é a verdade, e isso está acontecendo no nosso meio, e Deus não está se agradando. E aí quando diz, a igreja, a noiva do Senhor, isso, aquilo, no arrebatamento que a irmã teve, dizendo que Deus estava chateado conosco, comigo, com a igreja, com todos nós, porque a igreja somos nós, a gente pensa, não, estamos prontos, não, a igreja não está preparada. E eu, como pastor, como ministro do evangelho, é preparação da igreja, você é a igreja. Você que está escutando aí, você é a igreja. Então, ele está dizendo para a viúva e para os solteiros, para casar. Porque é melhor casar do que ficar se abrasando, se beijando, se aliciando. É melhor casar. Então, tem que ter casamento em nome do Senhor Jesus. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios 7, do 27 ao 28. Estás ligado à mulher, não busque, o que está ligado à mulher, não busque se separar. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se casem, não peca. Ele está dizendo, ó, mas se casem, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, tais atributos, todavia terão tribulação na carne. E eu quero vos poupar disso. Então, ele está dizendo, olha, casa. Se tu tá solteiro, não fica procurando mulher. Se tu tá solteira, não fica procurando homem. Paulo tá dizendo aqui, ó. Se você, olha só, se está livre, não busque casar. Deus vai preparar alguém para ti, Deus vai enviar alguém para ti no momento certo. Agora o que está acontecendo na igreja é um baile funk, tá virando uma casa da mãe Joana, está virando uma coisa que as mulheres estão indo na vigília para procurar homem, os homens estão indo de igreja em igreja para procurar mulher. Ah, eu vou lá naquela vigília que quem sabe lá vou encontrar minha varoa. Misericórdia. Não estão indo mais para buscar a Deus. Não estão mais para buscar a Deus, não estão mais para se arrepender, e essa é a realidade. Aí eu vou lá no monte vai ter alguém orando, e eu vou me casar. Muitos estão entrando até no YouTube, muitos estão entrando em tudo que é lugar, procurando, mas é Deus que vai enviar. É Deus que vai te mostrar, é Deus que vai te revelar, é Deus que vai... Porque é isso que aconteceu biblicamente. E hoje está vivendo que é baile funk. Baile funk está acontecendo dentro da igreja, e Deus sabe, conhece os corações perversos. Irmãs indo para a vigília para arrumar homem. Irmãos indo para a vigília para arrumar mulher. Isso aí Deus não se agrada, irmãos. Deus não se agrada. E o Espírito Santo de Deus está te alertando. Se você está... Ora, sossega a tua carne. Porque isso são pecados que não agradam a Deus. Ele conhece o teu coração. A Bíblia diz que não é só em pensar. Só de pensar em matar já matou. Só em pensar. Então, meus irmãos, eu estou aqui para alertar a igreja, para acordar em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz ali também em 1 Coríntios 6, 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para prostituição. Olha aí, ó. Teu corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. E o corpo, e o Senhor para o corpo. Então o corpo não é para prostituição. O corpo não é para nós estar se prostituindo. E a gente vê hoje que está liberado tudo isso nas igrejas, e isso está terrível. O corpo não é para te ficar se prostituindo, ficar fazendo sexo fora do casamento, ficar se deitando fora do casamento. Se você caiu, caiu. Ore a Deus, mas já providencie o casamento. Já providencie o casamento, que Deus vai ser contigo. Por quê, meus amados irmãos? O que acontece hoje, nos dias de hoje? Pessoas estão querendo casar na carne. Então, aquela mulher está com... O diabo vai ativar a carne daquela pessoa, eles vão ter a relação antes do casamento, e aí depois que tem a relação, meus amados irmãos, não tem mais, não tem nem casamento mais, não casa. Quantas pessoas viram, caiu lá, se relacionou e não teve casamento? Quantas pessoas eu vi que foram lá, se juntaram, dormiram fora do casamento, e depois já estavam brigados, perderam o gozo. Irmãos, relação sexual não garante casamento. Relação sexual
não vai garantir o teu casamento com a varoa que você está orando, com o varão que você está orando. Porque se relação sexual garantisse casamento, todos os seus relacionamentos que você teve antes de aceitar Jesus, você teria casado já. Quantos relacionamentos você teve antes de aceitar Jesus? Diversos relacionamentos. E qual deles tu casou? Nenhum. Então, o verdadeiro amor casa sem ter relação. Porque você casou com aquela pessoa porque você a ama verdadeiramente, sem se importar com a relação sexual. A relação sexual foi algo que Deus colocou a mais para você. Exemplo do amor verdadeiro. O filho. Você que é pai, você que é mãe, ama o seu filho. Você não tem relação com ele, você não beija, você não abraça, mas o seu amor é um amor verdadeiro. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, não tem relação com ela, mas o seu amor é um amor verdadeiro. E é isso que Deus também quer para nós casados, para você que está orando, para você que está casado. Então, nós temos que estar buscando, em nome do Senhor Jesus, ser dependente completamente da palavra de Deus. E isso daí, meus amados irmãos, dificilmente é ensinado na igreja. Dificilmente você vai ver uma pregação dessa. Dificilmente você vai ver uma direção espiritual dessa. E aí o que está acontecendo dentro da igreja são pessoas que casam e dá um mês se separa, dá 2 meses se separa. Não entende que o casamento é uma grande batalha, que sempre vai ter luta até o final da vida. Então nós vamos ter luta, casamento não é perfeito. Eu quero dizer para você, irmã, que está esperando no varão, que não existe conto de fadas. Não vai vir príncipe encantado. Eu quero dizer para você que não existe príncipe encantado, tá? Isso foi conto de fada. Não existe aquele casamento perfeito que você viu lá antigamente na televisão, né? Porque agora você não vê mais televisão, que você assiste. Olha lá, aquele lá é um homem de cavalo branco. Já tá difícil achar cavalo branco. Quem dirá? Agora príncipe encantado. Não tem príncipe encantado. Então também não tem Cinderela. Varão, não existe Cinderela, não existe mulher, não existe a melhor mulher. Nós temos que entender que vai existir pessoas opostas que Deus vai colocar juntos para que venham andar para que venham se acertar, porque Deus ele quer ajudar todos. Olha o casamento de Adão e Eva, um casamento juntado por Deus, mas que deu errado, que não deu certo. Por quê? Por causa das escolhas do casal. É o casal que escolhe. É o casal que vai escolher, vamos fazer a vontade de Deus ou vamos fazer a vontade do diabo. Então é o casal que vai escolher. Então nós temos que entender isso. Eu quero dizer para vocês que, se a gente for ver, Sara fez Abraão mentir, então deu problema. Sara fez Abraão se deitar com a sua escrava. Então teve problema no relacionamento de Abraão. Teve problema, vai ter, nós vamos encontrar diversos problemas em diversos casamentos. A gente vai ver na Bíblia explícito para nós. Mas o povo hoje quer, ao invés de buscar ali a verdade, quer se enganar com a mentira, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aí o que acontece? Separa. E é por isso que tem segundo casamento, terceiro casamento, está todo mundo de terceiro casamento pela igreja que libera o segundo casamento, dizendo, pois eles já eram casados assim. Meus irmãos, olha só o que Jesus vai falar sobre adultério, e é adultério, e como a gente viu, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo do 8 ao 6. E disse-lhe a ele, Moisés, por causa da dureza do coração, permitiu que vós repudiasse a sua mulher. Mas no princípio não foi assim. Olha Jesus dizendo, olha, lá no começo não era assim. Olha, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então, ó, Jesus disse, prostituição, pegou a pessoa na prostituição, pode separar, amém, pegou em adultério, pode separar, porque o teu coração é duro, ele não perdoa, mas se tu casar, tu comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se tu pegou na prostituição, separou e casou com outra, comete adultério. Jesus está dizendo, ele não mandou, as pessoas usam esse capítulo, esse versículo, para dizer que pode permitir o segundo casamento, para dizer que pode, mas não, está aqui, ó, todo aquele que está no segundo casamento, ó, casar com outra comete adultério. Olha só o que Jesus vai falar, muito mais forte, ele vai prosseguir, se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ver, olha só, disseram-lhe seus discípulos, olha o que os discípulos disseram, assim, se é assim essa condição do homem relevante à mulher, não convém casar. Os discípulos olharam, não, mas se Jesus está falando isso, os discípulos entenderam. E os discípulos falaram, então não me convém casar. Eu não vou casar, eu não quero casar. Porque se eu quero ir para o céu, então não convém isso? Então eu não quero casar. Olha só, está escrito, meus amados irmãos. E ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo, olha. Quando a gente prega contra o segundo casamento, nem todos recebem. Pode pregar para o pastor que libera o segundo casamento, nem todos recebem. Jesus está falando. Os discípulos falaram, não, é melhor eu ficar solteiro, então eu vou ficar solteiro. Olha só o que Jesus vai dizer, ó, nem todos vão receber essa palavra. Porque há, assim, eunucos que nasceram do ventre da sua mãe. E há eunucos que foram castrados por homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso?
que receba. Olha que palavra maravilhosa que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para mim e para ti, o problema do segundo casamento é o quê? É o adultério. Porque se tu casou de novo, tu tá em adultério. Então Jesus, ele vai seguir os discípulos. Não, mas então se é assim, não me convém casar com ninguém. Porque se a minha mulher me trair, depois eu não vou poder casar com ninguém. Aí Jesus olha para eles e fala, vocês estão preocupados com o sexo, né? Vocês estão preocupados com a carne? Teve pessoas que se fizeram eunuco, nascido do ventre. Teve pessoas que se fizeram eunuco, foram castrados por causa de homem. Mas tem pessoas que têm a parte íntima, mas não mantêm relação por causa do reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Por causa do reino dos céus. Quem pode escutar isso, escuta. Quem pode escutar isso, escuta. Pastor, mas eu já estou no segundo casamento, amém? Tu está no segundo casamento, então tu não pode mais manter relação com a tua esposa. E essa mulher, porque essa mulher não é tua. Se você está no segundo casamento, não vai voltar para sua primeira mulher, você não pode manter relação com o seu marido. É isso que Jesus está dizendo. Mas agora, quem pode ouvir? Quem quer ir para o céu? Jesus está dizendo, tem pessoas que não estão mantendo relação. Se fizeram eunuco. Se fizeram castrado para herdar o reino dos céus. Então o problema do segundo casamento é o quê? É o adultério. E adultério não é do reino dos céus. Então, meus amados irmãos, ore a Deus para Deus dar solução, para Deus mostrar. Eu conheço casais que hoje estão vivendo no mesmo lar, porque têm filhos, né? Tinha famílias, e hoje eles se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Um está ficando num quarto, o outro está ficando num quarto, eles estão convivendo como irmão, como uma família, e ali está a família, só que não tem mais beijo, não tem mais abraço, não tem mais relação sexual, e eles não estão mais pecando contra Deus. Este casal aí vai para juízo do Senhor, e Deus vai olhar a cada dia que eles se esforçaram, porque se fizeram eunuco para herdar no reino dos céus. Então, esta daí é a grande verdade, essa é a grande verdade. Então tem pessoas se esforçando, vivendo assim, e no dia do juízo, mas eles conseguiram, você não conseguiu conter a sua carne. Você não conseguiu conter aí a sua carne. Então, meus amados irmãos, tudo isso está escrito, e a Bíblia diz, a gente já leu ali em Paulo, dizendo que não era para se casar em nome do Senhor Jesus. Novamente. Meus amados irmãos, então, vamos estar, todos estão entendendo em nome do Senhor Jesus. Quero saudar aqui a nossa irmã Andréia, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ali, a irmã Andréia, ó. Ela falou ali, eu não quero me casar, apenas se for com a vontade de Deus. É isso aí, mano. Nós temos que... É pela vontade de Deus. Jesus diz mais. Aquele que amar mais o seu filho, amar mais o seu esposo, amar o seu marido pelo reino dos céus. Então, Deus, ele não tolera desculpa. O que Deus não tolera é desculpa. Se você está no segundo casamento, nós não estamos aqui te julgando e não estamos nem te condenando. Nós estamos dizendo para você fazer o quê? Para que você venha orar para Deus. Você é uma pessoa especial. Você pode escutar palavra, pode escutar ensino. Venha orar para Deus, para que Deus venha resolver, né, essa situação, porque você quer se salvar. Você pode viver, em nome do Senhor Jesus, no segundo casamento, até, sei lá, Jesus Cristo voltar ali, Deus, ele pode dar uma solução para você, Deus, ele pode dar uma solução para você. Então, nós temos que entender isso. O princípio de tudo é, nós está o quê? Não querer dar desculpa para o nosso erro. Não dá desculpa para o teu erro, não dá desculpa para o teu pecado. Fala, Senhor, eu estou em pecado, estou errando nisso, mas eu quero melhorar. Isso que Deus ama, meus amigos. Deus ama o pecador que vai ao arrependimento, porque aquele que diz que não tem pecado, mente. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, mente em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos estar entrando aqui, meus amados irmãos, numa parte muito espiritual.